Vamos lá, pessoal. Então, entre a universidade, a recém-reformada, um momento razoável de identidade ao longo do período. Nós olhamos as exigências de reformas, a inventabilidade que ocorrem novidades, e as novidades iam ser, desde o passado e o presente e o futuro, algo que a própria faculdade gosta, que algo venha exercer, que é o que? A criatividade. Então, nos anos de 1930, 1945 também, que é um marco histórico, cosmopolítico, intelectual, viveram a mesma perplexidade e ambivalência de todo o país, dividido entre ideologias, e cabe a nós dizermos entre algo particular, quando você lê alguns livros de alguns professores que ventricularam algumas faculdades, esses ventrículos condicionam em outros países, não aqui, como um marco importante nessa década que também ampliou um leque muito grande nacionalista e os campos internacionais. Então, esse entreguismo, que atravessa o certificado, esse entreguismo que vincula doutores, mestres, essa maneira de heróica de luta pela democracia, forma de antemão uma maneira conservadora, revolucionária, que foi para outros países discutir o que acontecia aqui. Então, a ditadura foi a maneira de que houve oposições desde a era Vargas, 69 dias, sei quantos dias, agora, ao meu ver, não me lembro, essa perplexidade pode ter acontecido, obviamente, até mais, nos coloca a partir daí um pensamento, uma reflexão e vírgulas diante da década de 60, que nos coloca também um naufrágio ligado ao corpo e aos estudiosos de elites intelectuais, mantendo também os privilégios. Aí que eu quero dizer, quando eu falo sobre o tempo, a maioria de alguns autores vão passar para o campo pré-industrial, desde a Primeira Guerra Mundial. Pré-industrial, desde os princípios de várias teorias que relacionam ao criacionismo, ao evolucionismo, e colocam um campo pré-industrial que relaciona o tempo, que envolve a história, e a própria história vai envolver o serviço do povo. O serviço ao quê? Está ligado ao Ministério da Fazenda, o Ministério da Cultura. A palavra ministério significa serviço. E isso nos coloca gradientes importantes para desenvolver uma construção, uma ciência. Quando eu falo ciência, lógico, tem etapas metódicas. Quando eu falo ciências, tem etapas que vêm a romper, ou seja, formas e coisas que venham a haver processos tecnológicos que vêm ser importantes ligados a elétrons, átomos, ou seja, esses processos ligados à gravidade. Então, quando eu falo sobre construção, eu falo sobre reconstrução. Vamos lá. Entre estudantes, estudiosos e os estudados que estão assim, identificados simultaneamente aí nos meios de comunicação de massa ou estão nos bastidores como professores, e esse professoriado há uma elite de massa de comunicação, entre eles sou eu, entre eles é você ou a nós, não sabemos. Desde a década de 64, 60, 1985, a universidade foi o centro da vida democrática do país e era a grande aliada do povo na luta pela democracia. E sabemos que a própria maneira de dizer ginástica, a própria maneira de dizer educação física é algo muito popular, ligado aos campos militantes e à ditadura militar. Então, funda um marco tecnológico da construção de uma sociedade apartada, lutando por objetivo de conciliar, mas essa apartada que eu quero dizer, não um apartheid ligado ao campo de uma rejeição,
mas uma corrida para todos que nos coloca a Unesco como um esconderijo para isolar também fatores reais, potenciais e proximais relacionados à massa e à comunicação. A comunicação e a massa. Então, a própria democracia, nessa policiência, ela chega a uma sociedade onde há um regime. E aonde há um regime democrático, temos que saber conviver com ele nessa segregação social. É lógico, quando você entra numa aula ao vivo, uma live, você pergunta se existe essa palavra no dicionário ainda, segregação, que está extrapolando ou há uma extrapolização muito grande, consolidada e desnuda, né, que pela ciência, em campos e intercâmbios eficientes e oficiais economicamente nas pesquisas, ligado a esse DNA de interesse no tempo da ditadura. Aí o que me inquietou, lendo as leituras e a história da educação física, o que é educação física, se é ciência, se é história, se é pesquisas, se é investigação, se é um tipo de investigador ligado às outras disciplinas, essa maneira ligada à sociedade apartada, não? Ou seja, coloca uma pacificação, mas a própria pacificação é a maneira para você sobreviver. Ele é um alerta que é ou não é. É ou não é? É lógico que é para sobrevivermos, mas nós vamos ter esse campo criterioso que relaciona os 5 sentidos. O pensar, o sentido que é a audição, a questão do paladar, ou seja, os 5 sentidos, que é o tato, é para você sobreviver, que você vai ver que não acontece entre linhas o que está escrito, mas ali você vai buscar se esforçar a ter essa maneira pacificadora. Embora entre nem sempre as primeiras impressões é que fica, nem sempre o primeiro artigo que fica. Há conflitos, há pacificações, mas há histórias na comunidade acadêmica, luta, continuidade, pesquisas, serviços, interesses, tempo. Então a ditadura é uma necessidade que houve, aconteceu. Mas se nós olharmos ditadura, ditados, eu vou ditar aula hoje, o tempo é entendido, tempo ditado. Então é lógico que você ditando algumas palavras, o próprio aluno vai entender. Mas, obviamente, se for algum professor que muitas vezes tem um salário específico, categórico, ele nem vai ditar, ele vai fazer a sua parte ali, acabou e fechou. Mas mesmo assim, o senso comum vai passar aqui. Se o senso comum passar, vai ser bom, porque vai nos alertar em campo epistêmico, acessível, ligado ao movimento, acessível, ligado ao movimento qualitativo, acessível, ligado ao movimento quantitativo de pesquisa, para ver um tipo de democracia interna que nós podemos ter um tipo de perseguição. Esse tipo de perseguição que ocorre, eu quero dizer, muitas vezes nós podemos expressar algumas palavras que possam prejudicar até o teu cargo, até o que você tem de maneira que possa sobreviver. Então, a maneira conveniente é o que eu quero explicar aqui hoje, entre o professoriado e o comodismo, entre o conservadorismo e o tradicionalismo. O tradicionalismo nós temos que respeitar, é algo popular. A questão é essa, entre o conservador e entre o revolucionário, há fases eruditas. E essas fases eruditas, há interesses culturais. E se há interesses culturais, há alfândegas, há monopólios, há portos, há transportes, há meios que muitas vezes venham a ver essas matérias-primas ligadas à universidade e o compromisso e as produções científicas. Nós pensamos que não estamos juntos inseridos a esses canais livres que são falados. Se você tem um currículo, desde o primeiro período, você já é um acadêmico e um pesquisador inato, modo de dizer. Em todo respeito, inato, em campo de nativismo, que eu tenho a precaução de dizer que você é inato, você é ruim, acabou. Você é bom, acabou. Não é desse jeito. É lógico que precisa do campo hereditário, que é importante para ser muito ruim, e para o campo também externo para ser muito ruim. Né? Ou seja, como muitas vezes, não estou falando da educação física, é ruim demais.
mas nos coloca fatores importantes nessa avaliação e o processo de avaliação nessa possibilidade, o tempo e possibilidades, o tempo entendido, o tempo determinado e o tempo liberado